Olá para você ligado no canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui na maior conferência global de tecnologia e inovação, o Rio Innovation Week. Eu sou Felipe Mossaro, professor da UERJ, coordenador do Audiolab e juntamente com a Comuns estamos começando mais um episódio do UERJ 75 anos. Diversidade que inspira, conhecimento que transforma. No programa de hoje, vamos conversar sobre rejeitos de mineração que contêm nutrientes essenciais ao solo e como eles podem ser utilizados. Ou seja, a remineração. Você já ouviu falar disso? Remineração? Vamos lá, para abordar esse assunto, eu conto com a presença do professor Antônio Soares, que é formado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre também em Geografia pela UFRJ, em 1997, doutor em Geologia na área de concentração de Geologia e Engenharia Ambiental e também pela UFRJ. Ele é professor titular do Instituto de Geografia e pró-reitor de graduação da UERJ e desenvolve pesquisas na área da ciência do solo, nas áreas de mapeamento desses solos, aproveitamento de resíduos de mineração e estoque de carbono do solo, serviços ecossistêmicos, entre outros. O Antônio faz parte aí dos mais de 3 mil professores da UERJ, que juntamente com 38 mil estudantes, 5 mil técnicos, 80 cursos de graduação, 182 de especialização, 59 de mestrado e 46 de doutorado, distribuídos em 30 campos e unidades por todo o estado, enchem o povo fluminense de orgulho. Professor Antônio, prazer receber você aqui no nosso programa. E para começar, né? O que é essa palavra difícil? Remineração. O que é isso? Como que isso apareceu na sua vida? Como que é essa pesquisa? Conta um pouquinho pra gente. Oi, Felipe. Olá, gente. Tudo bom? Vamos lá. Na verdade, é remineralização. Remineralização. Trata-se de remineralizar o solo, adicionar novos minerais ao solo, para que ele volte a se tornar produtivo. Então, é um processo lento, é diferente de apenas aplicar fertilizantes para fazer produzir na agricultura. O que a gente quer é retomar um estágio inicial desse solo para que ele possa produzir sem a utilização de tantos insumos químicos que a gente usa normalmente na agricultura. E isso começa quando você trabalha com mineração, quando você vai ver, assim, todas as áreas são mineradas, os produtos são gerados e alguns produtos podem ser utilizados para isso. E a gente tem, né, essa sua pesquisa. Conta pra gente como é que começou, foi no mestrado, no doutorado ou já na graduação? Quando que você começou a observar esse processo e investigar como que essa remineralização pode ter efeitos positivos no solo? Isso tem mais ou menos já 20 anos. Isso começou em 2004, 2005. Na época a gente trabalhava com o setor de rochas ornamentais da região noroeste do estado do Rio de Janeiro, especificamente Santo Antônio de Pádua, e eram empresas que trabalhavam de maneira completamente irregular. Eram empresas que extraíam rochas, processavam essas rochas, fazendo o corte desse material, e no corte desse material saíam resíduos de mineração. Um dos resíduos era um pó fino que, misturado com a água, ia direto para dentro dos rios. Uma ação do INEA, do DRM-RJ, onde eu trabalhava, do Ministério Público Federal, a gente conseguiu, numa tecnologia, fazer a separação desse pó de rocha, que a gente passa a chamar de pó de rocha. E aí, quando a gente vai fazer a fiscalização das empresas, a gente verifica que nas pilhas desse pó de rocha começavam a nascer plantas. Quando eu fiz o doutorado nessa área de Geologia e Engenharia Ambiental, a minha área de pesquisa era contaminação de solos. Uma das técnicas para remediar solos contaminados é a utilização de plantas que sobrevivem em ambientes hostis. Ou seja, elas conseguem se fixar em locais contaminados, extrai aqueles contaminantes e você tira essas plantas e faz a recuperação dessa área num processo bem lento. É mais ou menos a mesma coisa com o pó de rocha. Nas perguntas que a gente tinha com os mineradores, eles falavam assim, onde a gente coloca esse material, a planta fica mais verde, a árvore fica mais frondosa, o capim é mais verde. E a gente foi pegar, começou a olhar para saber o que tinha nesse pó de rocha. E a gente viu que tinha algumas coisas ali que eram interessantes, que podiam ser utilizadas inicialmente para a agricultura, mas hoje a gente vai ver que tem muito mais aplicação do que isso. E não, assim, o grande diferencial é
essas rochas que a gente tem no Rio de Janeiro, elas conseguem servir para esse tipo de coisa? Aí é o ponto que a gente está nessa pesquisa de hoje, de agora. Muito bom. E os principais resultados, né, que vocês já tiveram, né, obtidos por essa pesquisa, que é algo fantástico, é tipo a própria natureza, né, auxiliando ela própria a se reinventar, né, a renascer em áreas que muita gente podia observar e falar, olha, essa área aqui não tem mais jeito. É mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. Assim, que resultado a gente conseguiu? Quando eu entrei na UERJ em 2009, estou lá desde a gente fez um projeto, submeteu ao CNPq, e a gente conseguiu um recurso para trabalhar com a própria mineração. A ideia era utilizar esse pó de rocha para recuperar as áreas degradadas pela mineração. E o que a gente conseguiu foram resultados muito bons. Então, para você ter ideia, eu trouxe alguns números aqui para a gente não se perder, porque número a gente não decora, a gente vai acompanhando aqui. Eu vou dar uma ideia aqui sobre o nível de melhoria da qualidade do solo em termos de fertilidade que acontece. Então, se a gente tiver um solo que tem uma fertilidade aí em torno de 20%, numa escala de porcentagem de 0 a 100, aplicando pó de rocha, a gente consegue subir isso para algo próximo de 70%. Caramba. E aí, assim, normalmente esse material que era considerado inerte, ou seja, inerte é aquele que não vai reagir quimicamente, a gente observa que ele reage. Só que se a gente aplicar algum resíduo orgânico, a gente potencializa ainda mais essa atividade desse material. Nós conseguimos recuperar uma área degradada de mineração nesse projeto de 2011, e aí depois a gente começou a pensar, será que isso não se leva para a agricultura? Será que não dá para utilizar esse mesmo conceito para a agricultura? Hoje existe muita gente trabalhando com pó de rocha. Basicamente, assim, as rochas que a gente tem aqui, elas não são tão observadas assim, porque são rochas ácidas, que a gente chama de rochas ácidas. Mas no Brasil inteiro, assim, o basalto é muito utilizado para isso. E isso é uma técnica que era utilizada já há bastante tempo, chamada de rochagem, que é aplicar nessas áreas agrícolas esse material de rocha. Então, quanto mais fino é esse material, melhor é a atividade dele dentro do solo, se você utilizar também algum resíduo orgânico. Mas ele consegue, né, o pessoal que está em casa ouvindo a gente, penetrar ali no solo por conta dessa finura, mais ou menos isso, para ele entrar nesse solo e acabar modificando, trazer essa vida nova, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Se a gente pensar assim, como é que funciona na natureza? Então, o solo ele está exposto à ação da chuva o tempo inteiro. Então, essa água ela acaba solubilizando alguns elementos químicos, por exemplo, cálcio, potássio, magnésio, são elementos químicos mais solúveis que são transportados, são levados embora. Esses elementos químicos são essenciais às plantas. Quando a gente pensa lá no NPK, o N do nitrogênio, o P do fósforo e o K do potássio. Então, isso é transportado pela chuva. O que a gente faz é reaplicar um material de rocha mais fresco, só que fino, o suficiente para que ele consiga se degradar e liberar esses elementos químicos que foram levados pela água. Por isso que a gente faz de remineralização de solos. Então, algumas rochas são mais fáceis, de fato. Elas são mais fáceis, de fato. Então, tem algumas rochas. O basalto, lá do Paraná, é uma rocha que já vem sendo utilizada desde muito tempo, porque ela tem muito magnésio. Tem algumas rochas do interior do Brasil que também são utilizadas, só que existe pouca pesquisa em cima de rochas ácidas como os nossos ignácios, e a gente está trabalhando nessa linha agora para ver o que a gente consegue fazer com esse material. E a gente depois pode comentar mais alguns resultados no nosso bate-papo de hoje. Maravilha! Olha só, você que está em casa e acompanhando, olha quanta coisa a UERJ faz, né? Olha que pesquisa super importante de recuperar esses solos degradados através dessa atividade, né? Olha a importância da gente falar dessas inovações, dessas tecnologias. Antônio, essas perspectivas futuras, né, que vocês têm nesses resultados, né, que vocês já obtiveram, você falou um pouquinho, né, dessa qualidade dessas rochas, especificamente na área que vocês tomam conta, né, que vocês pesquisam aqui no Rio. Ela tem esse poder que você estava falando de modificar esse solo. Tem algumas outras localidades, algumas regiões aqui no Rio que vocês já não mapearam, ok, mas já tem uma ideia porque é uma rocha muito similar a essa que vocês já trabalham? Sim, a gente tem um levantamento de todas as áreas que tem esse tipo de rocha. A gente está hoje trabalhando, mapeando, aproveitando o que é de mineração. Já existe mineração, a gente não quer hoje induzir novas minerações, a gente quer aproveitar aquilo que já existe e a gente principalmente quer aproveitar rejeito de mineração. Ou seja,
aquilo que ia ser descartado, aquilo que não ia ser utilizado, aquilo que ia causar algum impacto na natureza, a gente resgata isso e aplica no solo. As pesquisas hoje que a gente desenvolve na área de agricultura, porque o primeiro projeto envolveu recuperação de áreas de mineração por floresta. Então a floresta vai ficar plantada ali o tempo inteiro, a gente fez uma aplicação, resolveu o problema, a floresta nasceu. Hoje a área que a gente trabalhou tem árvores que tem assim, está totalmente recuperada, é uma nascente, produz muita água na região noroeste. E hoje a gente está trabalhando com a agricultura em si. A pesquisa envolve hoje a utilização desse material na agricultura. E aí, por que a gente fala de estoque de carbono nessa coisa? Porque um efeito colateral, entre aspas, é sequestrar carbono para o solo. Porque durante o processo de intemperismo desse material, isso vai ser intemperizado, porque é uma rocha fresca, tem o sequestro de carbono na forma de carbonato, seja carbonato de cálcio e outros carbonatos que a gente pode encontrar no solo a partir do produto da alteração química desses materiais. Então, é uma possibilidade também, além de servir como nutriente, sequestrar carbono. Maravilha. E aí mexe com tudo isso que a gente fala, né, do efeitos dos impactos, né, que a gente tem no planeta inteiro, ambientais, de você, a emissão de carbono, a emissão de você conseguir segurar e não ir para a atmosfera e concentrar, né? Qual é a importância dessa pesquisa, desses estudos? Já o que está na natureza seria rejeitado, seria jogado de forma inadvertida, porque se você jogar uma quantidade muito grande no local, não vai dar o efeito necessário, né? Aquela velha frase, né? Veneno e remédio, né? O dosagem é remédio que é veneno. Exatamente. E é importantíssimo para não só as mineradoras, mas o pequeno agricultor, né? A pessoa que tem ali o seu local de agricultura, entender essas potencialidades dessa remineralização, né? Tem um outro contexto também, Felipe, que é o seguinte, assim, a partir da guerra da Ucrânia, a gente teve um problema de abastecimento de fertilizante. A gente importa 80% praticamente, é um valor muito próximo disso aí, de todos os fertilizantes que a gente utiliza no Brasil. A gente até produz fertilizantes nitrogenados, mas alguns outros fertilizantes a gente importa. Existe uma real possibilidade da gente substituir esses fertilizantes por produtos que são feitos aqui, são produtos aqui no Brasil. Maravilha. Assim, a questão, eu acho talvez para o Rio de Janeiro uma importância grande para a região noroeste, que a gente está falando da região noroeste, Sim. que é uma região que tem um índice de pobreza muito elevado, são cidades que têm carências de emprego, carências de investimento. Isso pode fazer um pouco da diferença através da arrecadação de imposto, através de uma maior circulação, agregar valor àquilo que seria descartado. Exato. O que a gente pensa muito é agregar valor. Só que a gente quer tornar esse produto o mais eficiente possível. Hoje já existe uma regulação do Ministério da Agricultura com relação a esses remineralizadores, mas as nossas rochas não foram incluídas nessa regulamentação. Então, o que a gente está trabalhando hoje é para verificar até que ponto as nossas rochas também se aplicam bem como remineralizadores, uma vez que a regulação foi baseada naquilo que se conhecia e a gente não sabia do potencial das nossas rochas. A gente tem teores de potássio extremamente elevados. A gente não tem elementos indesejáveis, porque nossas rochas não são sedimentares, então a gente tem materiais mais puros. Quando eu falo mais puros, é livre de metais pesados. Por exemplo, arsênio, cádmio, chumbo. A gente tem teores de zinco muito bons, a gente tem teores de potássio bastante elevados. E aí, o que a gente está propondo é não utilizar o pó de rocha pura e simplesmente, porque hoje a gente não atende à instrução normativa do Ministério da Agricultura, mas é utilizar um material composto. Então eu teria o potássio das nossas rochas, eu teria o fósforo das nossas rochas e teria o nitrogênio vindo a partir de um resíduo orgânico. Aí eu teria novamente o tal do NPK. Sim. Então eu conseguiria suprir um pouco a nossa necessidade. Isso ajuda porque vai baratear esse insumo. Ajuda porque isso aumenta a renda do agricultor, porque se ele vai ter um produto mais barato, ele aumenta o lucro dele. Aumenta também a renda do minerador, que ele passa a reaproveitar um material que ia ser descartado. Isso é um problema sério. Todas essas áreas de bota fora, que são aqueles jeitos mais grosseiros, você pode britar esse material, transformá-lo em material mais fino. E isso é muito bom para o estado do Rio de Janeiro. Além de tudo, a gente ainda consegue sequestrar carbono dentro desse processo de temperismo. Não, uma cadeia de produção sim maravilhosa, né? Que além de melhorar o solo, ou as condições atmosféricas do Rio de Janeiro, e você expandir isso para o Brasil depois,
é uma cadeia produtiva, né, na ordem financeira, de recursos para o Estado, de levar um desenvolvimento maior para essas regiões, né, através da venda desses minérios. Né? E torná-lo mais acessível para a gente. Né? Então a gente conseguiria não somente ter esses produtos para o Rio de Janeiro, mas também direcionar esses produtos licenciados, devidamente registrados no Ministério da Agricultura, para outros municípios, para outros estados, né, fora do Rio de Janeiro. Isso traz dinheiro novo para o Rio de Janeiro, que é o que a gente sempre batalha. E para uma região que precisa, uma região que tem uma carência de investimentos ou de produtos que agreguem valor, porque essa região, historicamente, ela sempre trabalhou com muito produtos muito de baixo valor agregado. Você tem ideia, quando a gente trabalhava lá em 2004, 2005, nesses projetos, o valor agregado que eles tinham nessas rochas era muito baixo. Ou seja, era um produto que era vendido na época, não sei atualizar valores, mas era vendido R$5 o metro quadrado lá, e nas lojas no Rio de Janeiro era vendido a 12. Ou seja, existia um lucro na cadeia, mas o produtor em si ganhava muito pouco. Ganhava muito pouco. Tinha muito trabalho e ganhava muito pouco. Se você consegue pegar com os resíduos, agregar mais valor, e aí muito mais do que o próprio valor da rocha fundamental que eles trabalham. Exato. Então você consegue melhorar a cadeia produtiva, você consegue melhorar o meio ambiente, você consegue aumentar a renda desses produtores. Hoje, por exemplo, assim, as nossas rochas puras, elas não atenderiam à extinção normativa. Mas quando a gente mistura com resíduos orgânicos, a gente já passa a tentar se enquadrar nessa normativa, já tem uma chance de se enquadrar. E a nossa pesquisa caminha para provar agronomicamente se isso de fato é viável ou não é viável. Mas de qualquer maneira está sequestrando carbono. Maravilha. Está sequestrando. Eu estou aqui pensando, né? Com perdão do trocadilho, assim, você está tendo um caminho das pedras mesmo, né? Para ter a solução, né? De uma série de situações, né? Uma série de problemas que a gente tem, não só financeiros, ambientais, em cima de uma pesquisa fabulosa para identificar essa rocha do próprio estado do Rio de Janeiro. E olha quanta coisa boa, né? A gente falou até agora no podcast, são os efeitos dessa sua investigação, Antônio. Maravilha. O estado do Rio de Janeiro ele não tem um setor de agricultura muito forte, a gente trabalha com muita fruticultura, então a gente está priorizando trabalhar com fruticultura, que é de fato o forte do Rio de Janeiro. A nossa área de experimentação é na região de plantação de laranja, então a gente trabalha com agricultura familiar, então tem alguns agricultores que estão recebendo esse material para trabalhar com banana, com aipim, com laranja. A gente está testando, começar a testar com pitaia, porque pitaia se adapta ao nosso clima. Então a gente quer ver como é que esse material se adapta bem, se faz produzir num campo experimental, para depois a gente partir para uma experimentação maior de fato, para colocar esse produto no mercado. Muito bom, olha, até a pesquisa, a inovação, tecnologia, tudo isso que estamos tendo aqui todos os nossos podcasts. Antônio, querido, prazer ter você aqui, né, participando do nosso programa. Uma aula enorme, como eu brinquei, indicando o caminho das pedras, literalmente, né, através das pedras a gente tem o caminho dessa reocupação, não só reocupação, reutilização do solo, mas de um desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro. E para finalizar, a importância da pesquisa, né, amigo? Como que isso, né, a UERJ está aí pesquisando tudo isso, né, 75 anos, né, entregando esse tipo de trabalho maravilhoso que você faz para a sociedade. Como que isso retorna para a sociedade de uma maneira gigantesca, né? Não, além de retornar para a sociedade também, tem o treinamento dos nossos alunos, né? A gente também treina os alunos. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho. Eu acho que a importância da UERJ, ela não está somente na aula em si da graduação, mas na formação de recursos humanos e na pesquisa que a gente desenvolve. Legal demais. Muito bom, pessoal. Você quer saber, né, um pouquinho mais de outros temas? A gente tem, além desse podcast, mais outros 17 falando sobre inovação e tecnologia, todos disponíveis aqui no canal do YouTube da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação. Eles falam, né, sobre a atuação da UERJ, como o Antônio já indicou, do ensino básico até o superior, com foco na formação profissional, cidadã, pesquisa e inovação. Nesses episódios que você tem aqui na nossa playlist, você vai conhecer um pouquinho mais dos 648 laboratórios que a UERJ tem, dos 663 grupos de pesquisa e mais de 1.000 pesquisadores cadastrados nos mais de 1.700 projetos de extensão
e da produção artística que nós temos na UERJ. Tenho certeza que você ficou muito curioso para saber um pouquinho mais dessa produção tecnológica, científica e inovadora da UERJ, então corre aqui na nossa playlist para acompanhar tudo isso. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência no nosso UERJ 75 anos. Diversidade que inspira, conhecimento que transforme.